Oi gente, tudo bem? Porque aqui não tá nada bem. Hoje eu vim aqui pra escorraçar hater de Casa de Terra e Sangue. Tô brincando, gente. Hoje eu vim aqui pra reagir com vocês a algumas resenhas negativas que eu vi por aí sobre Casa de Terra e Sangue, mas não vou humilhar ninguém, eu prometo que eu vou tentar. Vai ser só uma discussão aqui pra gente entender o que fez as pessoas gostarem ou não de Casa de Terra e Sangue, que vocês sabem que é o meu livro favorito. Pra quem não sabe, é o meu livro favorito. Não apenas meu livro favorito, como também tema do meu podcast com a Cleita. Sim, eu tenho um podcast pra falar de Casa de Terra e Sangue. Não só de Casa de Terra e Sangue, a gente vai falar sobre outros livros quando a gente terminar esses, mas no momento estamos falando sobre Casa de Terra e Sangue e cada episódio do podcast a gente fala de 5 capítulos do livro, então a gente discorre nos mínimos detalhes e saboreia juntos cada uma das passagens desse livro maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição. O podcast se chama Corvo Branco e você pode seguir eles nas redes sociais como Corvo Branco Pod. A gente tá no Twitter e no Instagram. Eu também estou no Twitter e no Instagram. Você pode me encontrar no Instagram como @eufemismo, eu.fe.mis.mo e no Twitter como @rodolfolongor. É só procurar por Corvo Branco Podcast no YouTube ou no Spotify que você vai encontrar a gente facinho, tá? Pois então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar claro que eu vou falar desse livro aclamado pela crítica e que foi muito difícil de achar críticas negativas sobre esse livro. As menores que eu encontrei foram de 3 estrelas, eu acho que, se eu não me engano, teve uma de 2 só, mas é muito difícil de achar resenhas negativas sobre esse livro, porque sim, meus amores, ele é perfeito. Sem mais delongas, vamos então aqui para as resenhas. A primeira delas começa assim: se tivesse metade das páginas que tem, seria bem melhor. Tem muita coisa inútil nesse livro. Tem capítulos em que nada acontece. Capítulos que ela só escreveu para o desenvolvimento do casal. É errado fazer isso agora? Não pode desenvolver o casal do livro? Tipo, eu sabia que tinha romance, mas é um livro de fantasia. Que fantasia, pra quem não sabe, é proibido ter romance, a gente não pode. Tô zoando agora, mas eu era essa pessoa aqui um tempo atrás, que detestava romance de fantasia, que pra mim não precisa. Qual a necessidade do personagem se apaixonar? Nenhuma. E pra mim, realmente, ainda nem nenhuma. Mas quando tem, e é bem escrito, é um sabor, meus amores. Eu até achei a história legal, mas a representatividade LGBTQIA+, nesse livro, é meio ridícula. Achei legal as duas amigas... Ai, gente, importante mencionar, tem spoiler pra cacete aqui nesse vídeo, tá? Eu vou falar muito spoiler, coisas pesadas sobre o desenvolvimento da história. Esse livro vai falar sobre uma busca de um suposto assassino e eu vou falar sobre o que aconteceu aqui. Então você vai ter experiência estragada caso você não tenha lido, ou se você não se importa com spoilers, vem comigo. Achei legal as duas amigas da Bryce namorarem. Elas não namoram. Quer dizer, pelo menos não fica explícito que elas namoram, né? A gente tem ali uns indícios. Mas dá pra perceber que a Sarah só jogou isso no meio do livro pra falar que tem representatividade. E é assim, isso é uma coisa, gente, que eu gostaria de falar sobre e eu acho que agora é o momento. A Sarah, ela é uma mulher cis hétero. Ela não tem vivência de uma pessoa LGBT. Eu particularmente, Rodolfo, eu acho meio complicado uma pessoa cis hétero escrever sobre pessoas LGBT, porque ela pode acabar cometendo um monte de gafes, um monte de erros e ela não vai saber descrever o que as pessoas realmente sentem. Então, se for pra escrever sobre, eu prefiro que ela não fale tanto, mas que sim ela coloque alguns personagens. E eu acho que ela aprendeu em Curso de Asas e Ruínas que é importante sim ter personagens LGBT por conta de representatividade. E aqui em Casa de Terra e Sangue, realmente, a gente não tem nenhum protagonista LGBT e eu acho difícil que teremos. Mas eu tive uma percepção enquanto eu tava lendo, que eu até comentei com a Cleita da primeira vez que eu li, que eu sentia que a Bryce e a Danica eram um casal. Eu jurava que elas eram um casal. Eu falei assim, meu Deus, a Bryce ela é bissexual. E não, gente, não é. Mas, por exemplo, o Isaiah, que é um personagem muito importante, ele é sim bissexual. A Rainha Víbora, ela participa de orgias, então ela sim é uma pessoa, pelo menos, não hétero. O Declan Emmett, que é um dos amigos do Ran, ele é homossexual, se eu não me engano, ou pelo menos bi. E diversos personagens ali, eles dão diversas pistas de que eles pegam todo mundo mesmo. Então, assim, eu acho que ela está melhorando isso. Não é o melhor dos mundos, mas ainda assim, gente, pelo amor de Deus, eu acho importantíssimo ter representatividade, tá? Eu sou um cara gay e eu acho importante ter isso nos livros. Mas, vindo de uma pessoa que não tem a vivência, eu acho complicado e pode ser até prejudicial pra nossa imagem. Continuando a história. Olha, já vou falar o que eu falei, quer ver? Pelo menos tá melhor do que em Acotar, que nem isso ela se deu o trabalho de fazer. Realmente, Sarah, aí não dá pra te defender. Espero que no segundo livro de Cidade da Lua Crescente ela desenvolva um pouco mais essa representatividade. Eu também espero. Mas assim, gente, eu acabei de falar que acho melhor não ter, mas ter. Os personagens secundários podem ter relacionamentos. O que
eu não gosto é que ela esteja na cabeça dessa pessoa. O livro é contado do ponto de vista da Feyre, do Hunt, em alguns momentos Ron, e também tem um capítulo, acho que é o epílogo, que é da Jessica, se eu não me engano, são só essas pessoas que têm ponto de vista, mas ela não ia saber descrever a cabeça, o que se passa na cabeça dessas pessoas, entendeu? Agora, personagens secundários que não são um ponto de vista, todo mundo ali pode se pegar, por mim todos eles podiam se pegar. Tipo, eu não espero que foque muito no namoro delas, até porque elas não são personagens principais. Será, meus amores? Eu acho que a Fury é uma personagem muito importante. Pelo menos nos que eu li, não são. Mas gostaria que elas aparecessem mais juntas. Ah, eu também. Mas é porque eu gosto muito delas. Na verdade, eu provavelmente nem vou ler. Meu Deus. Caraca, amiga, lê sim. Mas enfim, quanto ao resto do livro, eu gostei. Gostei muito da amizade da Bryce e da Nika. 3 estrelas. Que ótimo que deu 3 estrelas, tá vendo? O povo fala mal, mas no final gosta. Outra resenha. A Bryce passa uma vibe de alien tiradora de porra. Meu Deus! Mas ela ainda é uma boa personagem, se não fosse pelas drogas. Vale lembrar que a Sarah J. Maas, ela é, se eu não me engano, se eu não estiver muito louco, ela é estadunidense. E nos Estados Unidos, diversos estados já estão viabilizando e legalizando o uso de algumas drogas, como é o caso da maconha, que não é tratada mais como droga em vários lugares do mundo. Então, eu acho que a vivência da Sarah é diferente da nossa. E ela entende as coisas de uma forma diferente. Então, eu acho que tudo bem a protagonista usar drogas, até porque ela usa só no começo e depois que ela passa pelo trauma dela, ela para. Então, é mais importante a gente reforçar isso, de que o livro não é só uma aventura, fantasia, que vai ter ali um enredo épico, mas também a gente tá falando de uma personagem que passou por traumas, então a gente vai estar dentro da cabeça dela e a gente vai acompanhar tudo que ela passou. E o foco, deixa eu ver se ela vai falar mais sobre drogas, porque... Não, ela não falou de drogas mais aqui, mas a Sintes é um dos elementos mais importantes do livro, que é uma droga. Então eu acho que faz sentido alguns dos personagens fazerem uso de drogas, e eu acho que a história está amarrada. Hunt e Bryce, pelo que tá rolando, podem não ser o endgame, e sinceramente não achei que combinam tanto assim. Eu lendo pela primeira vez, realmente. Eu tô aqui pro que a Sarah quiser decidir. Se ela quiser que os dois sejam um casal, show. Se ela quiser que os dois briguem, show. Se ela quiser que os dois se matem, show. Não, eu quero que os dois continuem vivos. A menos que um dos dois faça uma grande merda, que vai ter que ser o Hunt, porque a Bryce, ela é perfeita, né? Que plot foi esse que o cara achou brilhante a ideia de não contar algo super importante e ainda usar essa informação pra fazer aquilo lá? Amiga, do que você tá falando? Que plot foi esse que o cara achou brilhante a ideia de não contar algo super importante e ainda usar essa informação pra fazer aquilo lá? Será que ela tá falando sobre ele saber que o anjo atacado era o Micah? Ou, no final do livro, sobre o Hunt ter ido comprar, no caso, né, drogas da Rainha Víbora? De qualquer forma, ele tem os motivos dele, sim. Inicialmente, ele achava que a Bryce ia lembrar do Micah, até porque é a mesma pessoa, né, o cara que foi lá, só que ela estava passando por um trauma, então ela não lembra. E também estava muito escuro no beco. E ele não podia contar, porque o próprio Micah impediu que ele contasse. E se for o segundo caso, ele não podia contar porque ele não sabia o que a Bryce achava da rebelião. A Bryce poderia muito bem atrapalhar os planos dele se ela descobrisse que ele estava tentando comprar essa droga que transforma as pessoas humanas em pessoas mais fortes pro pessoal da rebelião, e ia dar ruim, então ela não poderia saber inicialmente. E eu espero que você esteja falando disso. Se for de outra coisa, não sei. Rowan, Dorian, Rhysand, Cassian, Azriel, até o Chaol pisa nesse macho aí. De todos esses daqui eu só li o Rhysand, e o Rhysand ele não pisa no Hunt não, tá? Porque o Rhysand, ele é bem... A gente tem que admitir isso. O Rhysand, ele se acha. Tudo bem que ele é fodão mesmo, realmente. Mas assim, é o primeiro livro. Vamos ver o que o Hunt vai fazer nos próximos, né? No primeiro livro, o Rhysand, ele era escroto. Não vamos esquecer disso. Que ele foi apresentado pra gente como personagem escroto também. Continuando. Não gostei como eu achei que iria. Não vi tanta graça. Uma hora ficou interessante. Poderia ter continuado daquele jeito lá. Amiga, tá referenciando o quê aqui? Porque tava bom o plot. Aí veio um plot triplo. Perdeu o sentido, o final recuperou, depois do baque de 800 e poucas páginas que poderiam ser resumidas, bem mais resumidas que isso. Nossa, eu nem entendi o que você quis dizer aqui. Pra que eu vou querer? Páginas do Hunt narrando a Bryce fazendo a unha. Senhor, tô mal acostumada com a Kotari Tog pelo visto. Amiga, ela não foi só fazer a unha. Ai, meu Deus, que nervoso.
Ele estava recebendo ligações do Isaiah, ele teve uma conversa, ele estava apenas seguindo ela, e tipo, isso foi muito rápido, não foi um capítulo absurdo o dia inteiro. Ele estava contando coisas importantes da vida dele ali, enquanto ele estava assistindo a Bryce fazer a unha. Ele contou, se eu não me engano, da rebelião, ele contou a rebelião que eu falo, a queda, né? Porque a rebelião é o que está acontecendo em Pangea agora. A queda do negócio que aconteceu 200 anos atrás com a Shahar, a gente fica sabendo da Shahar. Então não é um capítulo desnecessário, é um capítulo em que ela preferiu continuar a história pra gente poder ter mais informações da vida do Hunt do que ela simplesmente jogar aquelas informações enquanto não estivesse acontecendo nada, né, de graça. Então eu acho que foi válido sim. Mais uma aqui. 3 estrelas. Todos esses são 3 estrelas. Desnecessariamente grande, maçante, cansativo. As primeiras 400 páginas são irrelevantes e descartáveis. Tem uma boa história, bom plot e bons personagens. Mas a SJM, que é a Sarah J. Maas, perdeu a mão em escrever um livro tão grande com informações que não são relevantes. Gente, o Uróboro é irrelevante, sabe? Agora, tudo que tá aqui nesse livro é relevante sim. É uma das coisas que eu e a Cleita mais pega no pé durante o podcast, porque a gente explica cada uma das coisinhas que parece que estão de graça lá, mas que na verdade estão culminando para que no final aquilo faça sentido. Que nem todas as descrições da Bryce são sempre relacionadas a algo que brilha, a luz, a reflexo, a não sei o que, iridescente, não sei o que, porque a Bryce está caminhando para ser uma estrelada. Na verdade, ela sempre foi uma estrelada. E ela sabia disso. Quem não sabia era a gente. A gente também fica sabendo do plot da Shahar, porque quando a Sandriel aparecer, a gente já vai saber qual que é a história dela. A gente já sabe do plot da biblioteca. A biblioteca é uma coisa que eu e a Cleita vamos fazer um vídeo pra contar a nossa teoria sobre a biblioteca, mas que a gente tem ali descrições da biblioteca desde o começo do livro, pra que quando chegue na cena final, quando o Micah vai atacar a Bryce, a gente consiga ter uma ambientação já pronta na nossa cabeça e ela não tenha que parar a história pra ela poder descrever ali o ambiente que a gente tá, porque a gente já vai ter aquilo na nossa cabeça, assim como tudo isso vai amarrando pequenas coisinhas que podem culminar em lances que vão acontecer só nos próximos livros, assim como em Acotar, que tem algumas coisas que são construídas de uma forma específica para quando a gente chegar em Névoa e Fúria, aquilo tudo fazer mais sentido ainda. Eu acredito que a Sarah tá fazendo isso aqui em Casa de Terra e Sangue também. Próxima, essa aqui é a que tem 2 estrelas. É bem curtinha a resenha, ó. Este livro é muito enrolado. Não sei como consegui chegar até o final. Achei muita coisa sem sentido, tipo, eles assistindo ela quase morrendo pelas câmeras e as reações deles. Não gostei. Achei um livro bem ruim, embora o universo seja bem grande. Eu admito que a primeira vez que eu li, eu também tive esse estranhamento e eu ficava pensando assim, gente, esse povo é tudo mágico, eles não podem estalar o dedo e aparecer lá na biblioteca pra ajudar ela? Mas não, realmente eles não podem, porque cada um dos poderes deles tem limitações que foram previamente inseridas na história, para que quando isso acontecesse, a gente soubesse que eles não iam poder chegar a tempo de ajudar a Bryce. Por isso que, quando a gente tá lá no comecinho do livro, o Hunt, se eu não me engano, fala que a cidade da Lua Crescente ela é totalmente vigiada por câmeras, que tem câmera em tudo que é canto. Depois, mais pra frente, a Bryce vai falar das câmeras que tem dentro do antiquário. Então, quando isso vai ser usado lá no final da história, a gente não estranha, porque a gente já sabe que essas câmeras existem. E o outro ponto é que a gente sabe a distância do local em que foi a cimeira, que foi, se eu não me engano, a 1 hora de distância do meio de transporte mais rápido que eles tinham lá, se eu não me engano, que era o anjo voando, que era a forma mais rápida de chegar nesse local. E ainda assim, se eles chegassem 1 hora depois, o Micah já poderia ter matado ela. Então a única coisa que eles poderiam fazer era realmente assistirem aquilo tudo. E é legal porque a gente vai construindo e desenvolvendo mais os personagens, porque a gente vai sabendo como cada um vai se portar, muito provavelmente, em relação a Bryce no próximo livro. Se vão apoiar ela ou se vão ir contra ela. Essa daqui é uma resenha que eu achei muito legal, porque a pessoa ela disse que ela não gostou, mas que, ó, na real, só li esse livro por desencargo de consciência. Comprei ele na pré-venda, assim como eu. E acabei nunca nem tirando ele da estante e acho que tanto faz se li ou não. Talvez outras pessoas gostem, mas não é nem um pouco meu estilo. Agora, não posso tirar o crédito da autora e dizer que essa não é uma das melhores obras dela. Tente a sorte. Gente, é isso, sabe? Gente, isso daqui que é debate de qualidade. A pessoa admitir que aquilo não é feito pra ela. Por isso que é uma das coisas que eu mais falo quando eu não gosto de um livro, que eu falo assim, eu não sou o público desse livro. Porque histórias são construídas para as pessoas se identificarem ou não com elas. Se você se identifica, você tende a gostar. Se você não se identifica, você tende a não gostar. Então, se você não é o público daquilo, você de fato não vai gostar e outra pessoa pode muito bem se interessar, amar, dar 5 estrelas e favoritar. Então parabéns, mocinha aqui que fez essa resenha, você arrasou. Mesmo dando 3 estrelas, me deixando um pouco magoado. Próxima resenha, 3 estrelas. Eu amei porque estava ansiosa demais para ler. Comprei na pré-venda e deixei meu rim lá. Mas
Mas assim, é aquela história de um passo pra frente e 2 pra trás. A quantidade de ódio que eu acumulei lendo esse livro não pode ser contada. Mas eu também me apaixonei pela Bryce e pelo Hunt. Ai, gente, me julguem, mas eu amei os dois. Quem não, né, meus amores? Na verdade, tem gente que não. Aquele menino lá atrás que acha que livro de fantasia não pode ter romance tá julgando nós dois agora. O final, eu não tenho nada a declarar. Não sei se estou vivendo ou apenas esperando a continuação dessa maravilha. 3 estrelas. Gente... Pô, imagina o que é os 5 estrelas dela, então. Como assim, amiga? Você gostou do livro? Bom, enfim. Essa aqui tem umas risadas pro meio, deve ser boa. Vamos lá. Foram 3 longas semanas lendo esse livro, porque simplesmente 60% dele foi um pé no saco. Não fala isso, cara. Com certeza acho que ele poderia ter, 400 páginas. No máximo 500. Muita enrolação e muita encheção de linguiça no meio. Eu já falei sobre isso aqui. O contexto da história é bom e eu adorei a farofa de seres que tem nesse universo. Ainda assim, fiquei totalmente confusa com o negócio de casas e sobre o passado, eras dentro da história. O negócio de casas na primeira página do livro é uma dica, hein? Tem as 4 casas de Midgard, né? E cada um dos seres que pertence a elas, assim como nos livros do George Martin tem lá as casas de Westeros e os personagens de cada casa. Então isso ajuda muito. Agora a parte das eras aqui da história e tal, eu acho que isso é uma história que ainda está sendo construída pra gente culminar em coisas aí mais importantes mais pra frente. Mas como eu comentei, a gente tem explicações de a queda, como que foi essa guerra que aconteceu 200 anos antes. A gente tem explicações do que tá acontecendo em Pangera. Então eu não entendi muito bem porque que você não achou explicado. Eu achei que tá bem explicadinho sim. Mas talvez como você não tenha gostado muito do começo, você pode ter lido um pouco mais rápido e aí não fluiu, né? Aí não absorveu tanto. Eu realmente só vim ficar interessante lá pelos 70%, 80%. O que é bem no final. E até você chegar lá, já tá exausto da leitura. Mas eu gostei das reviravoltas que teve no final e como tudo se desenrolou. A Sarah sabe muito bem como criar personagens cativantes, construir jornadas, e isso foi essencial pra minha leitura. Me deixou curiosa pra saber qual caminho tal personagem iria tomar. Ai, não entregou muito essa resenha aqui não tem muito o que comentar. Vixe, olha o título dessa resenha. Só não é pior que Minha Vida. Meu Deus, amiga. 3 estrelas. Se a sua vida é 3 estrelas, tá tudo bem. A nossa vida, a maior parte da nossa vida é 3 estrelas, amiga. Ninguém vive uma vida 5 estrelas, tá? Relaxa, tá tudo bem. Nada acontece. Simplesmente são 700 páginas de nada, até chegar nos últimos capítulos, acontecer tudo o que tinha pra acontecer, umas 90 páginas, e retornar ao nada. Pra começar, não são 90 páginas, tá? É bem mais, cara. A partir do momento que a cimeira começa, já tem coisa importante rolando. É porque as pessoas esperam ação. E na cimeira já tem um monte de intriga política rolando lá. E depois só vai terminar quando a Bryce lá fecha os portões, faz a descida, papapá. Aquilo lá é onde o rolê acontece. Ainda consegui chorar com a morte da Lehabah, mas não consegui me apegar a nenhum dos personagens. E todas as cenas da Bryce lutando por sua vida, fugindo do Maika, ao Nekon, sei lá como escreve isso. Também não lembro como é que escreve. E dos monstros do inferno foram muito óbvias. Como assim óbvias? Óbvias? Óbvias ou previsíveis? Óbvias, é realmente óbvio. Ela tem que fugir pela vida dela, cara. Era um lip sync for your life. A única coisa que me salvou foi a escrita da Sarah, que é boa independente de qualquer coisa. Porém, o livro é um saco. Terminei com 0 vontades de ler a sequência. E deu 3 estrelas. Eu adoro. Realmente. A gente pode concluir, então, que as pessoas que costumam não gostar do livro como um todo, admiram a escrita da Sarah, porque realmente é uma escrita envolvente que faz a gente ali gostar da leitura, porque é fluido. É um livro muito grande, mas é um livro fluido, porque a pessoa fala que leu 500 páginas e não gostou, mas ela leu as 500 páginas, né? Então, assim, se a escrita é boa, pelo menos você consegue ir mais adiante. Então, recomendo dar chances para a Sarah, porque sim, é um livro bom, só que se você está cansado de ler, eu recomendo que você realmente faça pausas. O livro ele é dividido em 5 partes, então você pode muito bem ler cada uma dessas partes independente uma da outra. E aí depois, quando você terminar, é como se você tivesse lido 5 livros. E é assim, você intercala com outras leituras e não fica tão cansado. Eu entendo isso, sabe? Eu também não sou uma pessoa de ler muitos calhamaços, eu gosto de livros curtos, mas de vez em quando é necessário sim, até como eu comentei. Eu acredito que boa parte dessas coisas que estão nas primeiras páginas, o primeiro capítulo em si, como a gente fala no nosso podcast, ele é cheio, ele é infestado de foreshadowings, que são pistas do que vai acontecer lá no final. A gente tem a espada da Danica ali dentro, a gente tem a jaqueta da Bryce, que era da Danica, a gente tem a Danica fedendo, porque ela muito provavelmente estava fazendo aquilo lá que a gente descobre depois que ela fez. A gente fica sabendo dos encantamentos ali do
antiquário, a gente começa a entender como que é a estrutura do antiquário. Então, assim, tem muita coisa importante desde o primeiro capítulo. Mas eu entendo e, logicamente, vou respeitar cada uma das pessoas que não gostarem. Vocês têm, sim, o direito de gostarem de coisas ruins. Tô brincando. Vocês têm, sim, o direito de não gostarem dos livros, gente. E tá tudo bem. Eu tô aqui só por entretenimento mesmo, porque eu não tenho o que fazer. Então eu vim brincar um pouquinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de acompanhar o nosso podcast, o Corvo Branco. E se você puder, usar meu link da Amazon para fazer suas compras lá. Assim você não gasta nada a mais e eu ganho uma pequena comissão. Assim você ajuda a manter um pouquinho o canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!